Salve Maria sobre a sua vida, toda pura, toda cheia de graça sobre a sua vida. Aqui é mais um outro vídeo, um estudo em defesa da fé católica. Que raiva os caras têm pela imagem de Nossa Senhora, pelas imagens via sacra, imagem católica. Josué 7,6 prostou diante da imagem. Número 25,18, Deus manda fazer. Êxodo 25,18, Deus manda fazer. Imagem via sacra. O que Deus está proibindo é o culto de adoração de escritura às imagens pagãs. Você pega Êxodo aqui, ó. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de minha face. Se a Igreja Católica fazer imagem de outro Deus, imagem que não é imagem via sacra, e adorar, etc., como os israelitas fizeram em Êxodo 32 ali, fizeram aquele bezerro sem manto de Deus e colocou o bezerro à frente de Deus, porque a imagem de outro Deus tira você de Deus. E a imagem via sacra, Salmo 95,9, te leva a Deus. Simples. É o ícone que te leva a Deus. Ó, ele está falando bem claro. Ó. Não farás para ti escultura de quem? De outro deuses. Nem figura alguma do que está em cima de outro Deus. No céu, né? Ou embaixo sobre a terra. Ou nas águas debaixo da terra. De outro Deus. Coloca isso aqui que eu tô ficando meio cego, né? Não te prostrará diante delas. De quem? É uma imagem de Nossa Senhora ou Lucas Banzoli? De outro Deus. Ele não lhe prestará culto. A quem? A outro Deus. Imagem de escultura de um Deus. Simples entender a escritura. Simples e claro para você entender. Esse é o objetivo do vídeo. Agora vamos complicar, né? Aqui, ó. A imagem de Nossa Senhora. A Nossa Senhora, ela é um Deus. É uma divindade. Pelo amor de Deus, cara. Pleno século XXI. Não entendemos ainda a Bíblia. Que é verdade será conhecida pela igreja. Certo? Os guias que nos encerraram a carreira, não guias espiritismo, não, guias que são os apóstolos, que são os mártires. Hebreus 3, lembrai de vossos guias. Então, a imagem de Nossa Senhora, ela nos remete, ela nos faz o quê? Lembrar dos guias que encerraram a carreira. Essa nuvem de testemunhas que não é outro Deus, certo? Vamos aqui. Para ele tá refutando o padre Paulo Ricardo. É meu professor também de história da igreja, né? Que eu estudo tanto padre Paulo Ricardo, professor Felipe da Canção Nova, Paulo Leitão, pregador que era isso, protestante, que Deus a tenha, padre Luiz Toro. Tem uma referência aí para você ir se inspirando e aprendendo realmente como se deve pregar. E ainda, estudar o catecismo. Tradição e escritura. Temos patrística. Então, uma parte de argumento para você aprender a fé não falta. Só ter vontade, né? Para estudar. De culto de hiperdulia, que não é somente a veneração do santo, só que em grau maior, em quantidade maior. Existe algo diferente na Virgem Maria, que é o fato de que ela está tão unida à humanidade de Jesus que nós não devemos adorá-la, mas o culto devido a ela está numa outra ordem, aquilo que nós chamamos de ordem hipostática. Já não bastasse o próprio culto de idolia aos santos já ser condenado na Bíblia, eles ainda fazem o culto de hiperdulia. Ser condenado na Bíblia, onde que você viu?
Está sendo condenado a outro Deus, como você citou lá primeiro, Samuel 7, do 3 e 4 e 5. Sim, condenado é imagem de outro Deus. Isso sim, a Bíblia condena. O ódio de vocês é o quê? A veneração e o culto de honra a Nossa Senhora. Porque Apocalipse 13, 5 e 6 fala de vocês. Quem vai ser blasfemado? O tabernáculo, que é sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja, o nome de Deus e os habitantes do céu. Quem são esses habitantes? Hebreus 12, 1. Essa nuvem de testemunha. Hebreus 13, 7. Simples entender isso. O que a Bíblia está proibindo, o doutor, é outro Deus. Imagem via sacra, Êxodo 25, 18, Deus manda fazer. Tanto que Josué 7,6 está postado igual nós postamos diante da imagem via sacra. Para conversar, para adorar a Deus. Então Moisés também falava com Deus através, Êxodo 25, 22, dos ornamentos sagrados. E se você for prestar atenção aqui em Números, olha só. Que lindo a Igreja Católica. Dá um pause aqui. Olha só, outra prova convincente que Moisés falava com Deus através das imagens. Números 7, 89. Quando Moisés entrava na tenda de reunião, a imagem de outro Deus, é isso que eu faço essa pergunta para você. Certo? Para falar com o Senhor. Ouvia a voz que lhe falava de cima do propositário, colocado sobre a arca do testemunho. Entre os dois querubins, falava com o Senhor. Então, falar, orar diante de uma imagem via sacra, que não é de outro Deus, Deus mandou fazer, tanto que os nossos pais, Moisés e Josué, fizeram igual, de acordo que a gente façamos hoje. Aonde que é a idolatria? Então, o próprio Moisés é idólatra, Josué é idólatra, Deus é idólatra, porque Gênesis 1, 26, façamos homem a nossa imagem e semelhança. O templo do rei Salomão nem se fala. É imagem de outro Deus. Depois em Ezequiel fala, tirar as imagens via sacra, colocar animal, etc. E aí sim que é abominação, meu querido. Perdulia a Maria, né? Ou seja, se dulia é servir, é ser escravo, que é o significado etimológico da palavra no grego. Então, hiperdulia é ser hiper escravo de Maria, super escravo de Maria. Conceito ainda mais etimílico. Agora, eu quero frisar aqui um ponto muito importante, que ele fala, não é para adorar Maria, né? Tipo, você é super escravo de Maria, mas não é para adorar Maria. Agora, será que é isso que a igreja dele historicamente defendeu? Não, por que escravo de Maria? Porque a igreja ensina, porque a Bíblia ensina, porque ela mesma fez escrava do Deus vivo. Como vai dizer aqui em Lucas. E a Bíblia diz para nós ser imitador daqueles que encerraram a carreira. Hebreus 6:12, se não me engano, tá, meu querido? Você pega em Lucas, olha só. Lucas 1, 38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-me segundo a tua palavra. Então o anjo afastou. Eis a serva. Então, nós somos, e sim, escravo da Virgem Maria. Porque ela nos mostra a verdadeira imitação e o modelo para alcançar a santidade e a graça. E como a gente façamos isso? Como a gente buscamos essa graça? Como a gente entendemos? Através das imagens via sacra. Porque a imagem via sacra vai nos lembrar, nos remeter e nos aproximar do sacrifício vivo, verdadeiro de Cristo. Através, Salmo 95:9, Salmo 28:2, dos ornamentos sagrados. Tanto que Josué 7:6 está prostrado diante da imagem, igual nós católicos que prostramos diante da imagem. Josué está adorando a imagem, não. Está adorando a Deus através do ícone, que é em grego, dos ornamentos sagrados. Que não é imagem de outro Deus que você quer empurrar naqueles que não lê Bíblia. Só um jumento igual Balaão para não enxergar isso. Certo?
vamos mais. É um vídeo muito longo, muito complicado. É por etapa. Que é isso que a igreja dele historicamente defendeu? Será que eles sempre fizeram essa diferenciação que não é para adorar Maria? Vamos ver aqui o que vai dizer o Denzinger, que é justamente o compilado oficial de documentos da Igreja Católica. A gente está aqui com o Quarto Concílio de Constantinopla, vou colocar mais um aqui para vocês verem. Quarto Concílio de Constantinopla, sessão 10ª, e olha o que esse concílio ecumênico da Igreja Católica vai dizer pra gente. Do mesmo modo, também a imagem da sua Imaculada Mãe e as imagens dos santos anjos, como os representa em palavras a Santa Escritura e ainda as de todos os santos, nós as veneramos e adoramos. Aí você fala, Lucas, isso aqui é uma... Aqui ele está distorcendo, porque o concílio foi em 787, que já oficializou. Nós não adoramos, ele está deixando bem claro, nós adoramos somente a Deus. Que fizeram pro português, né? Como é que pode isso? Eu aprendi com o padre Paulo Ricardo que não é para adorar os santos e Maria. Como é que pode, então, o próprio documento oficial da Igreja Católica tá falando para adorar os santos e Maria? Isso só pode ser uma tradução errada desses protestantes revelados. Mostra a atualização do documento, que é o catecismo, o de capinha amarela. Culto, adoração somente, o padre está deixando bem claro, a Deus. E um culto de idolia e hiperdulia, culto maior, aquela que gerou, concebeu o verbo, e culto aos santos e aos anjos. Então, os caras eles usam, esse cara aqui já tá na internet, já tá avisado já, os textos e a adulteração que ele destrói da patrística e tanto da história da igreja. Certo? O próprio protestante já tá... Descarte esses caras. Mas vamos lá. Os católicos, né? Mas enfim, agora, para piorar pro lado deles, esse mesmo documento traz o original grego e a tradução oficial pro latim. E o grego vai trazer proskinel, que é justamente a palavra para adoração, e o latim vai trazer adoramos. E como se não bastasse, vai falar veneramos e adoramos. Certo. E qual foi a tradução que os apóstolos usavam? A Septuaginta. Momento nenhum, o doutor Lucas Banzoli, ou sei lá, a igreja ensina que se deve adorar a imagem. Pelo contrário. Se tiver católico adorando a imagem, tá errado. E se tiver padre ensinando a adorar a imagem, tá errado. Porque a imagem grega é um ícone. Isso você não fala, né? Que nos leva, que nos remete a adorar a Deus. Tanto se Deus proibisse imagem, porque o templo 1 Reis 6, 22, 35, lá no 35, tinha imagem de escultura, Ezequiel 41, do 17 ao 26, e segundo Crônica 3, tem imagem via sacra. E Êxodo 32, Deus proíbe. É simples entender isso. A imagem via sacra é prefiguração do quê? De santos, de servos. Então, eu quero que você me prove Deus proibindo fazer imagem via sacra. As imagens via sacra, elas não são adoradas. Elas são veneradas. São ícones em grego que nos remete a adorar a Deus. E as imagens de outro Deus não podem nem ser veneradas e nem pode ser adorada. E nem se pode se contaminar com esse povo. Das 7 nações ali, maior que o povo de Israel, que Deus mandou proibir nem fazer aliança. Deuteronômio 7, do 1 ao 5 em diante. E mandou destruir as imagens e a escultura de seus deuses. Tem diferença. Para você entender o que é um ícone, o que é uma imagem de outro Deus. O que me leva a Deus e o que me tira de Deus. A imagem via sacra de um santo ou de um querubim, como o povo usava lá no Velho Testamento, me leva, remete a Deus. E o de um ídolo me tira de Deus. Como os israelitas fizeram, Êxodo 32, ali é muito simples. Não quero usar esse termo, porque esse termo está todo adulterado, todo prostituído que você quer colocar. Você quer refutar, mas não consegue. Você é refutado nos seus próprios argumentos, nos seus próprios escritos. Eu quero que você me mostre de Bíblia. Tanto que vocês não usam Bíblia. Vocês, apologeta protestante, doutores, como Rafael Pablo, como esses caras, Rodrigo Mocelin, como... Quero que você me prova na Bíblia, na Escritura,
Deus proibindo a imagem de servos. Eu já li a Bíblia toda, não vai conseguir. Certo? Simples, entender isso? Doutores, protestantes e seus seguidores aí que só ficam me xingando no canal. Até que deu uma parada um pouco, né? Ou seja, claramente dizendo que a adoração aqui não é a própria veneração. Senão ele não ia dizer veneramos e adoramos. Já que supostamente os católicos apenas veneram e não adoram. Mas não, ele vai dizer explicitamente veneramos e adoramos. Não dá nem pra ver, eles pô. fazem as duas coisas, veneração e também adoração. Então não faz o menor sentido. Quem faz as duas coisas? Então, se fosse assim, então, Deus não proibiria Êxodo 20, versículo 3, 4. Como você vai adorar um outro Deus e adorar uma imagem via sacra? Por isso que Deus fez a imagem via sacra, para você não se corromper e adorar outra imagem pagã, que não tem aliança, que não te remete, pelo contrário, tira você da presença de Deus. Então, a Igreja Católica ensina o quê? Se deve se venerar e se deve adorar. Onde você está vendo isso? No catecismo atualizado, no catecismo romano. Dá um pause aqui que eu vou pegar o catecismo. Olha só. Catecismo. É só. 2131. Dá um zoom aí, você vai ver, ó. A mentira do doutor, ó. 2132, ó. Pra vocês lerem em casa, ó. Olha só. Ele que tá catando no século IV. O Cursilho foi ali, ó, para oficializar o Cursilho inicial em 687. Olha só. Foi se fundamentando, ó. Foi se fundamentando, foi reconhecendo as imagens via sacra, etc. Tanto que 2129 ali, não fala as partes de imagem e escultura, de nada. Vai dando toda a referência, todo o contexto, ó. Deuteronômio 4:15-16. Olha só. Vai citando vários versículos, pô. Ó, Antigo Testamento, ó, foi dos 2131, ó, foi se fundamentando no ministério do Verbo encarnado, que é o sétimo concílio ecumênico em Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones. O de Cristo também, os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Olha só, ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens, que são as imagens de servos. Que o Velho Testamento são sombra do bens vindouro, porque as imagens dos querubins, dos leões, prefigura o Novo Testamento, certo? Tem todo um contexto prefigurativo no Novo Testamento. Eu não sei que esse cara é, se ele é protestante, eu não sei que ele é. Ou ele leva a vida ganhando, fazendo esses vídeos, deve ser também. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos, ó. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. Ó. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela. Produzida, a honra prestada à santa imagem. É uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Ó. Olha a diferença dos documentação lá no século IV, estou citando aqui, no Cursilho, ali que aconteceu em Nicéia, 787. Atualizado, o catecismo. João Paulo II, né? E João Paulo II ainda afirma, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, tem um vídeo falando sobre isso também, das imagens, certo? Que eu já fiz falando sobre isso. Olha só, os atos de culto não se dirigem às imagens como realidade em si, mas a considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduz a Deus, encarnando, ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que nela representa. Eu não sei aonde ele achou isso aí, pô. É uns documentos que esses caras usam que, sei lá, pô.
Ó, não terá os outros deuses diante de mim, mas 2110 tem todo o contexto. Ó. Todo o contexto. Que a Igreja Católica, ela não esconde nada. Pô. E tem mais aqui falando. Mas está amplo para você entender. Porque o que Deus está proibindo é a adoração de outro Deus. Para os caras, Maria ela é uma deusa. Para os caras, a gente adora Maria, a gente beija Maria, a gente faz tudo que é proibido que a escritura que eles querem passar. Procissão. Crônica 15:15. O povo israelita marchava com a Arca da Aliança, com a imagem, colocava aos ombros por meio de varais e ia marchando. Crônica 15:15. Josué 7:6 postou diante da imagem, de acordo que a gente façamos ali, diante da imagem. Olha só que interessante. Êxodo 25:22, Moisés está falando com Deus através das duas imagens, que Deus se manifesta ali a sua glória, falando com Moisés, dando instrução a Moisés no meio das imagens, de acordo com que nós católicos fazemos e oramos diante do altar que é cheio de imagem. Eu não sei aonde os caras tiram isso, que a igreja está ensinando. Deve ser uma igreja fundo de quintal. Então a igreja católica ela é uma igreja fundo de quintal para esses caras. Simples, meu irmão. Tem tradição. E ainda tem pessoas que dá crédito a esses caras, que não ama a escritura. Não ama a palavra. Se amasse a palavra, fazia igual os primeiros mártires faziam. Dava vida por essa igreja. Olha aqui, ó, uma imagem aqui. Tem um Deus aqui, ó. Estou adorando a imagem aqui, ó. Nossa. Tô adorando. A gente não é jumento, não. A gente não é burro, não. A gente é inteligente. A gente tem a unção dos santos, como diz João, diz São João. Nós temos o Espírito Santo na nossa igreja que assiste, que nos dá entendimento. Nós temos uma tradição, nós temos magistério, nós temos escritura, nós temos cultura, nós temos tradição, nós temos imagem via sacra, de acordo lá com o Velho Testamento. Dr. Lucas Banzoli, Dr. Rafael Pablo, Dr. Augusto, Reverendo Augusto Nicodemos, Dr. Augusto Rafael Pablo, o Rodrigo Silva, o Rodrigo Mocelinho, tantos. Mesma ladainha. O Lucas Banzoli tem um contexto maior, né? Porque ele pega o computador, faz tudo ali, ele deve saber, manja muito no computador, faz um holográfico ali pra ele e vai colocando o que agrega a ele, vai difamando. É isso que Apocalipse 13, 5 e 6 está falando. E tá tudo certo. Certo? Tanto que está sendo muito refutado aí, não. Porque isso eu só prego, eu sou pregador, eu não tenho toda essa tecnologia. Se eu tivesse também, estava sentando a lenha. Essa farsa, essa mentira, não. Prova de Bíblia. Porque nós temos que provar de Bíblia. Na Escritura. Porque a Bíblia vem da igreja. Então, a igreja tem que seguir de acordo com o que está na Escritura. Certo? A Bíblia está proibindo outro Deus, então, imagem de Deus não fazemos. Fazemos imagem via sacra. A Arca da Aliança é uma prefiguração das imagens via sacra. Certo? É simples entender isso. Bíblia, Escritura. Se a igreja católica não está seguindo a escritura, então se corrompeu. Se aposta toda a fé, como diz os doutores, se corrompeu, não. Tem que seguir. Os padres têm que seguir. O seminarista tem que tomar vergonha na cara e começar a estudar mesmo. Vejo cada seminarista aí, pelo amor de Deus. Você virou seminarista, então doa toda a sua vida por essa igreja. Porque o único foco é só isso de vocês. Não. Felizmente nós leigos temos que trabalhar, temos que buscar o sustento. Não temos toda essa amplitude, todo esse contexto para estudar a história da igreja. Não temos todo esse tempo. Vocês têm. Então, vamos tomar vergonha e vamos começar a defender a igreja mesmo. Certo? Porque essa missão está na Bíblia, Tito 9. Paulo combatia os falsos profetas, sim. Então, vamos seguir. Simples. É isso que eu penso. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. É amplo para você entender. Nós temos que amar mesmo a igreja. Que não é a igreja fundamento de homem, não. É a esposa do Senhor.
Se o Senhor ele é santo, ele é todo puro, então a sua esposa é pura também. Efésios 5, 25, 26 e 27. Coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. Efésios 3,10. A verdade será conhecida pela igreja. Não pela boca desses blu, 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 profetas aí, fundo de quintal. Mentirosos. Adultera texto bíblico, adultera patrística, adultera tradição, adultera história para sentir, colocar o seu ego. Eu refutei Padre Paulo Ricardo. Tanto que o Padre Paulo Ricardo não dá nem ouvido para vocês. Ai, porque o Padre Paulo Ricardo não me refuta. Ai, pelo amor de Deus, eu quero refutar o Padre Ricardo ou Castelo do Conde. Nós somos inteligentes, nós temos a unção dos santos. A gente não desce esse nível. Simplesmente a gente mostra as suas mentiras. Ah, mas Marcelo Roberto, por que você não debate? Porque eu não vou perder tempo com esse tipo de cara. Eu não tenho paciência. Os caras têm paciência. Eu não tenho paciência. E ponto final. Que o meu carisma é esse. Servo a exemplo de João Batista. Porque eu tenho como João Batista uma voz. João Batista fazia o quê? Ele se regozija com a esposa e o esposo. João 3, 28 e 29. E ponto final. Salve Maria. Sou servo missionário Roberto.